amazing stories. Olá, Carlos. Olá, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, excepcionalmente, sou eu que vou fazer uma pequena abertura sobre o nosso episódio, que tem por base uma escolha do Carlos Costa, o filme A Mosca, creio que é a versão, porque há vários de 86. E tu amavelmente voltaste a partilhar comigo o filme, eu já o tinha visto algumas vezes, voltei a vê-lo, e a questão que se coloca sempre na minha cabeça é porque é que tu escolhes este filme, onde é que tu queres chegar? E estou a dizer isto que é verdade. E a primeira coisa que me veio à cabeça, quando eu comecei a ver o processo de mutação, de decomposição, pensei, o filme é sobre isto. Eu pensei, será que é uma metáfora sobre hambúrgueres, sobre o bife tártaro? Onde é que o Carlos Costa quer chegar com a sua mensagem? Onde é que está a ficção científica de um bife tártaro, não é? Ou de uma almôndega? E voltei a ver o filme uma segunda vez e depois aparece esta imagem que é altamente inspiradora, não é? Que é a pessoa no seu processo de decomposição e de mutação para esta figura pouco simpática, e até que cheguei à fonte. Então, de onde é que isto veio tudo, não é? E aí começou a fazer sentido para mim, que é isto começou tudo com um conto que foi escrito em 57, não é? E que foi publicado, enfim, num suporte que eu acho que todos nós já nos cruzámos alguma vez na nossa vida com ele. Portanto, a origem desta escolha do Carlos Costa é um conto que foi publicado nesta célebre revista de cinema chamada Playboy. E para quem tem dúvidas sobre isso, esta edição especial, assinada pelo próprio autor deste conto, está à venda pela módica quantia de $1.600. E com tudo isto, eu fiquei nesta circunstância, como é que eu agora vou fazer o nosso podcast, não é? E estava neste estado de espírito, a pensar, bom, o que é que nós vamos aqui discutir sobre a Mosca? Eu, de facto, tenho aqui tantos problemas com a narrativa, e pensei, não, isto não está, de facto, a ir ao tópico do nosso programa, do nosso podcast. Porque nós, acho eu, somos orientados por isto, pela alteridade. E o que é para mim a alteridade? A alteridade é, nós aqui propomos filmes dos quais nós gostamos, não é? Não são os melhores nem os piores filmes, são filmes pelos quais nós temos algum tipo de gosto. E a alteridade significa isto, que é nós identificamos as diferenças entre nós, o que não é coisa pouca, não é? Mas não os usamos para, no fundo, fazer um combate. Usamos-los para tentar compreendê-las. E há um terceiro caminho que está baseado neste conceito da alteridade, que é identificamos as diferenças, compreendemos-las e integramos-las também. Ou seja, a diferença pode ser cultural, pode ser biológica, pode ser política, mas não são fatores de exclusão entre as pessoas. Ou seja, a ideia é que eu identifico o que é diferente, compreendo-a e integro-a. Integro não quer dizer que eu adote para mim, não é? Essa diferença, mas que passa a fazer parte deste território todo comum entre nós. E eu comecei nesse sentido a dizer que o filme tinha estas características na minha cabeça, foi apenas um truque para te dizer que eu tenho feito sempre isto, não é? E que sempre que o faço aprendo muito. Há pouco falávamos em off com o Guilherme sobre alguns filmes que aparentemente eram escolhas um pouco mais polémicas, não é? Porque é que o Carlos Costa, que é um esteta, gosta dos Homens de Negro, ou do Robocop, ou até do Predador, não é? E eu, quando fui ver os filmes, ou quando fui revê-los especificamente para o nosso podcast, aconteceu-me sempre isto. Encontrei sempre aqui um território de coisas novas que eu não tinha visto inicialmente, e isso, de facto, tem-me ajudado muito a organizar-me do ponto de vista do pensamento, como é que eu gosto dos filmes e porque é que eu gosto dos filmes e porque é que eu gosto muito deste podcast. Portanto, dito isto, aquilo que tu pensavas que ia ser um enxerto de porrada, não é apenas um abraço de ternura, baseado na alteridade que existe entre nós e que constrói a nossa estima mútua. É a minha deixa? Com certeza. Então vamos por partes. Primeiro, eu peço desculpa se dominei excessivamente o diálogo, mas só quero colocar aqui duas questões. Carlos, qual diálogo? Foi um monólogo de 15 minutos a tratares o Interstellar, que está aqui, de execrável para baixo. Ok. Foi a minha saída. Ou tu dizes, aguenta-te. Exatamente. Aguenta-te. Eu abriram-me o curro, eu saí à praça e tive que ir. Não. Eu não escondo, já o disse, aliás, fui demasiado claro, talvez. Embora não tão estruturado como eu gostaria de ter sido, na forma como eu... como é que eu devo dizer? Expressaste a tua acrimónia. Sim. Todavia, as tais duas questões. Primeiro, se calhar precisamos de lá voltar. Sim, acompanho-te. E segundo, porquê?
porque eu não percebi a tua tese que me possa levar à minha alteridade Ok, e dizer, se calhar, ok, ok? ok. De facto, não sei se foi por excesso de manipulação minha, se foi por veemente e determinada exposição minha. Eu não encontro nada no filme, nós já tínhamos falado sobre isso, e também foi um desafio provocatório da tua parte, e bem, e saudavelmente, para tentares perceber como é que seria a minha alteridade em campo. E eu aguardei por essa oportunidade, e vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Vamos lá chegar, isto é, eu preciso, de facto, de ouvir a tua tese sobre o filme para poder encontrar um território de reconhecimento. Muito bem. Porque, de facto, essa é a verdade. O episódio foi muito curto e eu tinha que apresentar a minha argumentação. E a minha argumentação é demasiado cravada e demasiado dura para ser tão encurtada. Não é uma desculpa, mas é uma posição. Sobre, enfim, esta tua gentileza sobre as escolhas que eu faço, também são escolhas provocatórias, Exatamente. Exatamente. sem dúvida nenhuma. Achei elegante que me tenhas recordado que o conto original tenha vindo a lume pela revista Playboy, uma revista de excelência, devo dizer, durante muito tempo. Sou comparável a duas grandes publicações. Uma é New Yorker, outra é a revista Gina. Quem nunca? Sim. A revista Gina não sei o que é, mas pelo nome suspeito que... Qualquer lisboeta se lembrará Não, da não, revista não. ser vendida na estação dos autocarros de Sete Rios. Não. Repara no detalhe. Em segunda mão. Que horror. Fui fino agora, não fui? Foste finissimamente grosso, de facto. Mas... atenção que a Playboy é de alto mérito. Uma das melhores entrevistas do Kubrick foi justamente a Playboy. Só para dar um bocadinho de seriedade. Mas pronto, isso são outras histórias e de facto a questão vem por aí, mas na verdade a origem está um bocadinho mais atrás. Está num conto de um senhor chamado Franz Kafka. Quando eu li aquilo como adolescente e impreparado, fiquei completamente chocado, impressionado, confuso, porque nunca percebi aquilo que para mim era uma chave natural nas histórias, que tem que haver uma razão. Claro que o facto de não haver razão para a criatura ter acordado naquela condição é a razão de ser do conto. Isso só percebi mais tarde, como é evidente, e não é fácil. A grande diferença que está entre a mosca e essa base é rigorosamente igual, que é um processo de transformação que no filme é obviamente muito mais escalado, com mais pontos intermédios é o processo de transformação em si, mas ele não está como no conto original transformado de facto. Na altura havia a epidemia da SIDA, há quem tenha visto ali também uma metáfora da doença. Desculpa, tal como no filme do Thing, do Carpenter, não é? Sim. A ideia também de que o alienígena não se vê e transmite-se pelo sangue. Exatamente. Também exatamente. é um produto dessa época. Aliás, é mesmo eu quero dizer, a reação à ameaça, porque nós não temos hoje em dia consciência, nem memória, para muitos nem sequer se calhar informação, sobre o que é que foi esse período, porque foi um período não equivalente, nem perto nem longe a esta epidemia que nós tivemos agora, mas havia uma espécie de epidemia surda em que a vida continuava, mas havia uma implicação invisível. E havia um julgamento fortíssimo. Completamente. Uma censura social sobre um determinado grupo social. Estigmatizado e perseguido. E não só, e havia também o mistério. Porque durante muito tempo não se soube o que é que se passava no comportamento. Eu sei que isto não é sobre ciência, mas ainda hoje nós não temos uma vacina para o HIV. Nós temos tratamentos virais para controlar a evolução do vírus. E o nosso caso talvez mais curioso é o caso de António Variações, que na altura não foi dado como justamente um doente de HIV, mas depois mais tarde, quando as coisas começaram a desmistificar, de facto foi assim. Bom, mas isso são detalhes curiosos. O próprio Conrad Cronenberg acha fascinante que tenha visto essa metáfora, mas não era isso que ele pretendia de todo. E isso também não importa a intenção neste caso, importa é que ele de facto dá conta de um processo de transformação por uma infecção, não é uma infecção, é uma intrusão, é um colapso de cruzamento, mas isso também é muito pouco importante. O filme é muito feio,
em termos de aspecto, de personagens, tudo muito. O próprio Jeff Goldblum é um ator que é estranho, é Fisicamente, portanto, há ali uma espécie de teimosia, diferença e de quase loucura da parte dele. Eu só escolhi este filme por uma razão muito simples e que é aquilo que me ajudou a entender a metamorfose. É que o filme de facto tem a dimensão que, enquanto na metamorfose do Kafka, o que está ali é um processo interior e isso completamente solitário. Aqui há uma narrativa romântica com algumas peripécias que dão uma narrativa muito interessante. Muito interessante. A narrativa, enquanto peripécia, é interessante, é inteligente, está bem resolvida. Mas aquilo que é extraordinário é, e fiquei chocadíssimo, foi uma espécie eu detesto esta expressão, mas de insight, de descoberta, de epifania, que ainda é pior que este termo, que é o momento em que ele, apesar de tudo, continua humano e pede à miúda para lhe dar um tiro. Quando ele encosta, ele pega na arma e encosta a cabeça. Pede É quase que um suicídio assistido, é morte assistida. É um grito. É um grito, ele já não consegue comunicar. Isso aqui é talvez a parte mais violenta do filme. É que ele já não consegue comunicar. Ele perdeu completamente a capacidade de comunicar. E o último gesto de comunicação que ele tem, capaz, porque ainda lá está dentro, a dimensão humana dele ainda lá está dentro. Tal como no Robocop, não é? Tal como no Robocop. Que é um sistema de reumanização, aqui é o processo de desumanização. Exatamente. Mas mesmo assim é o último reduto. Exatamente. E eu devo, agora isto parece um processo de redenção, mas na verdade aquilo que mais eu estimo neste princípio que tu disseste muito bem, e é um conceito muito feliz da alteridade, que é no fundo o resultado deste processo que nós atravessamos. Não correu bem na última sessão, porque falta uma parte. Claro que correu bem. Claro que correu bem. Nós corre muito bem na convergência e corre ainda melhor na divergência. E claro que correu bem. Não correu bem. Peço imensa desculpa, não correu bem porque falta-me ouvir a tua parte. Argumentativa. A minha parte é não haver parte. Tu tens de ter razões muito fortes, bem arrumadinhas, e vou dando-te mais tempo para tu as apresentares qual defesa em tribunal para que eu possa recuperar a minha alteridade sobre aquele filme. Ficam as alegações finais para a temporada 3 do nosso podcast. Está bem, sim. Ou para um próximo. Todavia, devo dizer, eu tenho muitas dúvidas. Tenho mesmo muitas dúvidas. E continuo sem receber a chamada do Anil de Graça. Mas pronto. Mas a questão é prometedora porque provavelmente vais-me dar também uma ajuda para uma epifania para eu descobrir. Neste filme, na Mosca. Não, no Interstellar. No Interstellar. Mas é para depois. Talvez. Em relação ao Mosca... Mas era exatamente o que eu te pedi. Mas o que é que sentiste aqui? O filme é incómodo, certo? Sim. Nós falámos sobre isso. Eu tenho visto filmes de forma diferente quando tu dás algumas sugestões. Aconteceu-me isso. Eu vi o Darkseid de uma forma totalmente original. Nunca tinha visto o filme como vi quando estava a preparar o podcast. O outro filme... desculpa, curiosamente, porque ainda não falámos. O Darkseid falámos, mas ainda não fomos a confronto para a alteridade. Exatamente. O outro filme com a Scarlett Johansson, Under the Skin, que tinha uma banda sonora muito irritante, e nós falámos sobre isso. E o filme queria irritar-nos e conseguiu irritar-nos. E este filme, se nos pretendia provocar alguma coisa, mesmo que seja uma coisa tão desagradável como sentir nojo, resulta. Sim, porque nós sentimos isso. Eu acho que tinha aqui sim, em relação a este filme, essa questão do nojo a mim não me perturba, porque é um filme, é a proposta do filme, é provocar isso, não é? Do ponto de vista narrativo, há aqui talvez 2 ou 3 elementos que eu honestamente acho que não ficaram bem resolvidos. É um filme do Cronenberg, não é? E a gente dele espera sempre muito, não é? Eu não percebi, e até depois respondia, se calhar não era relevante, de onde é que vieram os 2 babuínos, não é? O primeiro e o segundo. Nós percebemos onde é que eles estão, o espaço, o laboratório /casa, /ninho de amor, mas nós nunca vimos nada onde os babuínos possam estar e de repente eles aparecem, os 2 babuínos, um que é deformado e que morre, o outro que depois que consegue ser transportado. Não percebo de onde é que vem o amor, e tu há pouco falaste sobre isso. Ou seja, nós temos uma cena onde há uma festa com cientistas, investidores, patrocinadores, e de repente eles cruzam-se. Há um segundo momento em que ele leva ao laboratório e não quer ser entrevistado. No terceiro momento, eles estão no McDonald's a comer um hambúrguer. No quarto momento estão na cama. Portanto, do ponto de vista narrativo, não se vê aqui nada que conte esta história de amor. E o terceiro e último ponto, que eu também não percebi no filme, quer dizer, percebi e acho que esta
me preocupa mais que a história do amor ou com os dois babuínos. Tem a ver com esta ideia. Isto tem a ver com o teletransporte. É um mecanismo narrativo, é a tecnologia, é o teletransporte. Só falta alguém dizer beam me up, Scott? Sim. De resto estava lá tudo. De onde é que veio esta ideia? Ou seja, este cientista, esta personagem, de onde é que veio esta ideia, não é? Que o teletransporte que é importante. E este argumento que eu achei que ficou muito mal resolvido para o Cronenberg, não é? Que é, ele enjoa a andar de automóvel. E como ele enjoa a andar de automóvel, qual passageiro de Cacilheiro, como é que eu vou agora de Cacilheiros para Lisboa e vice-versa? Bom, teletransporte. Ou seja, do ponto de vista da boa ciência, eu não quero voltar ao Interstellar. O que dirias tu do Nolan, e lembra-me agora, se a parte do plot do filme, não é? Que é a descoberta, porque é que eu vou fazer isto, fosse esta. Eu enjoo a andar de automóvel, portanto vou criar aqui uma situação tecnológica onde nós vamos ser teletransportados. Portanto, estas questões são aquelas que me preocupam, e há uma quarta, se me permitires, e eu calmo já de seguida. Tem a ver com a descoberta da verdade, da boa ciência. Estou só a usar argumentos do Interstellar e é involuntário, mas estão a surgir... Mas avança que eu não estou agora... Só uma parte, não sei se vocês repararam, mas os jacarandás estão a florir em Lisboa. Estão a florir. É o momento mais bonito da cidade, não? E começaram estes dias a florir. Tem a ver com isto. A máquina não faz inicialmente o teletransporte. O que a máquina faz é interpretar o código de ADN e depois recria, e portanto, como recria, não sabe o que é a nossa humanidade, acaba por ser ali uma confusão de ADN. E como é que ele descobre, ou como é que ele ensina a máquina a entender que não é preciso recriar, é preciso desconstruir o ADN para depois o reconstruir na mesma ordem? É colocando, o Guilherme vai surpreender, 2 bifes, um bife que é cozinhado na frigideira e o outro que é teletransportado. E ali, epifania, eureka, não é? Isto para quem criticou muito o facto do Interstellar, a descoberta ter sido feita através de um código de Morse gravado em poeira, não é? Que leva à base secreta da NASA. Claro que isto é muito mais refinado, um bife teletransportado, não é? E é assim que ele descobre como é que deve fazer o teletransporte. Levanta-se, não é? E faz um código ali, qual ChatGPT, e de repente a máquina, então era isto. Aquilo que fizeste ao bife, fazemos isto. Eu estou, evidentemente, a caricaturar, porque o filme, eu gosto do filme, e agora vou-me calar mais, nesta questão que tu falaste, sobre o que é que aquilo diz sobre a nossa humanidade, a nossa desumanização, a nossa decomposição, e como é que... A minha pergunta era essa para ti, não é? Como é que tu vês isto no contexto da época? Há pouco falaste sobre o HIV, claro que sim, pode ser uma interpretação, mas não ficas confortável com ela. Não. Se for sobre isto, e acho que nós estamos de acordo, se é sobre uma desumanização, como é que tu enquadras no contexto da época? Ou do realizador? Como é que tu vês isso? O realizador quis falar sobre, claramente, a doença. Aliás, está lá essa ideia de ameaça pela degeneração que a doença nos pode dar. Portanto, aquilo que é o embate, quando aparece a famosa frase que se tornou depois no meme, que é be afraid, be very afraid. É uma frase muito interessante, porque ela percebe que ele está a transformar numa ameaça. Porque nesse sentido perdeu a sua humanidade. Eu não sei se ele perdeu a sua humanidade. A personagem não é simpática. A narrativa está cheia de, como se diz, plot holes, buracos que não são muito coerentes. Mas estou a perguntar, mas tu achas que foi propositado ou que foi mal resolvido? Não, é despreocupado. Okay. O que interessa ao Cronenberg, seguramente, é pôr o homem no limite entre a sua carga orgânica e aquilo que é o seu reduto humano. Por isso é que o filme está tudo feito. Deixa-me reformular a pergunta, mas do ponto de vista da tecnicidade da narrativa, tu não vês nestas questões um problema, vês isso quase... É uma narrativa de pulp. Mas ele não pode ter assumido isso, que é, para ele não era necessário explicar, ou seja, ele tem 3 personagens, ele não pode ter sentido isso, que não era necessário, no fundo, construir os personagens tendo este foco. Estou-te a perguntar, não tenho opinião sobre isso. Eu não li o conto original. O conto que aparece da Playboy. Mas tu estás a Playboy, como é que não leste o conto? É verdade, tens razão, eu tenho a coleção completa da Playboy em formato digital, entenda-se. Mas tenho mesmo, peço imensa desculpa se isto choca alguém, mas isto é objeto de estudo. Com certeza. Naturalmente, não é? Sim, dá-me conteúdos. É nada de conteúdos. Não li de facto o conto, não vi
a versão anterior, e não estou muito Eu preocupado tenho que com ser isso. sincero, eu também não li este conto. Sim, Não estou a fazer-me aquilo que eu não Mas sou, não li o que também. nós estamos aqui a falar é sobre a nossa experiência sobre o filme, Exatamente, não exatamente. sobre Exatamente. as referências. Não estamos aqui quais historiadores a factualizar o que está por trás. Estamos aqui a partilhar essa experiência. Mas é verdade, eu já o disse, a narrativa é muito... É pobre, é pouco interessante. Não quero comparar com outras narrativas, porque senão eventualmente irei entrar em divergência e não é oportuno ainda, até porque estamos a chegar ao final deste episódio. Mas aquele romance é completamente parvo, ela depois fica grávida, depois não quer o bebê porque suspeita que... Eu Há ali queria uma tocar série de nesse tópico questões. depois, se me permitisse, do bebê. Diz... Queria depois tocar nesse tópico. É, porque ela sente que tem um monstro eventualmente dentro dela, não é? Portanto, já não é... ela própria quer reagir àquilo de uma forma mais excessivamente humana. Depois é o chefe dela, patrão, sei lá, o chefe, o superior dela, que era uma besta, e depois é o homem que a vai ajudar a... Depois é besta. Depois vai ajudar. Exatamente. Depois é E depois vai recuperar outra vez a sua condição contra... Isso é a parte interessante, porque é possível que um vilão se torne numa personagem com uma carga positiva quando aquele que era o homem que estava com ou a personagem que estava com a carga positiva é tão reduzida a sua inexistência que, quer dizer, qualquer um pode fazer um bom papel perante essa dimensão em que ele já não existe. Mas vou-te só dizer aquilo que foi a minha motivação, e tu tens falado muitas vezes nisso, que é fala-me das tuas experiências emocionais sobre os filmes. E, de facto, não achei fascinante a narrativa, não estou preocupado com a dimensão científica do que está por trás, nem com os truques que se inventam. É uma narrativa completamente banalizada, não é surpreendente em nada. Embora, perante algumas mais arrojadas e pretenciosas, enfim, talvez se possa falar sobre esses aspectos comparativos, mas enfim, aquilo que me importa é que, para mim, ainda hoje, a memória que eu tenho é de sentir que, apesar de tudo, ele ainda lá estava. Desculpa? Ele ainda lá estava. Sim. E essa foi uma surpresa tão grande, Sim. quando o vejo a rastejar no limite de existência. Sim. Ainda está, que a dualidade, não é, de mente-corpo é sempre... o Descartes fez uma Inception brilhante. Mas ele ainda lá está. Quer dizer, e se ele ainda lá está, para onde é que ele vai, eventualmente, não é? Como é que ainda consegue estar ali, Exatamente. apesar de tudo? E isso é importante. E, mais do que isso, e ter uma atitude que é inteligente. Quer dizer, perante tanto sofrimento, ele próprio vai contra a sua natureza alterada, porque pede para não continuar assim, porque não aguenta. Que é verdadeiramente um pensamento humano. Aquele momento de redenção. Aliás, é curioso, estavas a fazer o elogio à inteligência da personagem dentro da narrativa, e ele diz essa coisa muito até arrogante, não é? Sim, completamente. Que ele, no fundo, quando ele conhece a jornalista, não é? O que ele diz é que o sonho dele, a sua ambição é mudar o mundo tal como nós o conhecemos. É daqui que ele parte, não é? Desta ambição. E vê se eu consigo explicar isto bem, que estava a acompanhar a harmonização. Ou seja, ele quer isto, quer mudar o mundo tal como o conhecemos, ou seja, significa um papel quase de semideus, ou de andar a brincar a Deus. Ou seja, ele vai interferir na evolução da espécie humana, num certo sentido, e nós passamos por este processo que é esta decomposição, e talvez isto, Carlos, não sei se concordas comigo, que é a ideia de ser a mosca, está bem porque é um inseto, porque é pequeno, mas a mosca também vive disso, não é? Da decomposição orgânica daquilo que é orgânico, não é? Portanto, esta metáfora, eu vi isso, não é? Esta decomposição, depois a mutação dele de homem para aquela ser híbrido, não é? E corresponde a isso, eu acho que é isso mesmo que tu falaste, é esta desumanização. O senhor fiquei um bocadinho depois incomodado nesta parte da narrativa em que eu, de facto, consegui... Foi a parte da alteridade, em que eu comecei a ver coisas interessantes, não é? E vi bastantes. Nós passamos do 2001, da terceira e última sequência, que já falaste sobre ela, não é? Passamos do Star Child, não é? Para o bebê larva / bebê aborto, não é? Porque ela sonha que está a ter ela fica grávida, ela sonha que está a ter um bebê, o bebê é uma larva, e para esta beleza do renascimento do bebê, até aqui o Cronenberg conseguiu ser... Ela exatamente, repulsa, de é facto. isso mesmo. Até aqui ele conseguiu ser nojento, não é? Sim. Passamos da beleza do bebê, enfim, do Kubrick, não é? Do Star Child para este bebê larva. E a minha pergunta tinha a ver com isto, ou a minha reflexão sobre aquilo que eu vou levar deste filme. Se é sobre isto, não é? Sobre o uso da ciência e sobre a ambição de mudar o mundo
tal como nós o conhecemos, embora com esta mosca, será que isto não vai ter aqui também uma questão sobre a dimensão ética? Ou seja, quais são os limites à utilização da ciência, da tecnologia, etc. E quando estava a pensar nisto, veio-me à cabeça um episódio anterior, onde nós falámos sobre a ficção científica da Guerra Fria. Falámos de filmes como O Planeta Proibido, Tarântula, O Monstro da Lagoa Negra, etc. Nesse caso, a sci-fi dos anos 50 pegava nesta má ciência, não era? Que era a energia nuclear, não é? Para, no fundo, castigar o homem com mutação. E a minha pergunta será esta. Aqui não será uma troca narrativa em que nós passamos da energia nuclear para a ambição, ou seja, a nossa ambição desmedida e o foco na nossa própria jornada terá a ver com isso? Ou seja, aqui nós não somos mutados e decompostos pela energia nuclear, é pela nossa natureza como seres humanos, pela nossa... Pergunto isto, pela nossa ambição? Achas que pode ter a ver com isto? Talvez, não sei. Eu vejo isto mais de uma forma prosaica. A personagem é arrogante e é parva e é idiota e é petulante. O cientista é um petulante, é um totó. Totó, mas com capacidade para fazer disparates. Mas ele, apesar de tudo... no meio daquela amálgama mental em que ele se mostra, há um resíduo em que é profundamente humano. E isso é talvez a parte mais interessante do filme para mim. Naquele momento em que ele... Sim, é o último momento. É uma redenção absolutamente... Redenção. O último gesto de humanidade, não é? O filme é feio. Aquela parte em que ele vomita, está a explicar como é que come, tem que vomitar para desfazer. Tem que decompor, exatamente, para depois voltar a sorver. Tal como, depois, como a morte. O filme é mesmo... É intencionalmente áspero e desagradável e é mesmo para incomodar, exatamente para dar essa imagem do corpo organicamente alterado. Mas vês aqui uma crítica à nossa à ambição, à nossa ambição? Não vejo... Ou seja, nós não podemos ser teletransportados, não é? Como não podemos muitas outras coisas, e quando nós queremos passar esse limite, quando nós queremos ir além da nossa própria natureza, somos castigados, não é? Pelas nossas circunstâncias, pelas nossas limitações. Não vês aqui nenhum tipo de crítica do Cronenberg nesse sentido, não é? Não. Vamos estar aqui a roubar bem roubadinhos dentro da nossa cápsula do tempo, não é? Acho que sim, acho que aquilo mesmo é um ponto de partida para destruir o corpo. E não é com a energia nuclear, é com o cruzamento, com uma mosca, que é uma criatura bizarra. Mas é que aqui, ou seja, nós... Isso é diferente. Eu queria chegar aí. Mas porquê? Porque a técnica narrativa do Beam Me Up no Star Trek é completamente diferente. Não, mas eu queria fazer uma pergunta. Peço desculpa, Sr. mas a minha pergunta era essa. Para, no fundo, fazer aqui um argumento. Este filme não é sobre o teletransporte. Não. Porque o teletransporte já estava inventado pelo Star Trek. Não Então é sobre quê? É sobre... E isso é que me assustou, em termos científicos, é uma coisa que me assusta, que é ele vai desintegrar de um lado para reintegrar do outro. Aqui não. Aqui é uma desmaterialização que vai materializar, é como se fosse literalmente um teletransporte, ou seja, tu és retirado daqui e és colocado aqui. Forma, aqui ocorre tudo em harmonia. Exatamente. Então, mas o meu argumento é esse. Por causa dessa transparência, esse foi o truque que eles arranjaram muito bem. Ou seja, o meu argumento tem a ver com isso, que é, de facto, no Star Trek isto decorre em harmonia, eles são desmaterializados e rematerializados em harmonia, não há, nada corre mal. Sim. Porque é que no Cronenberg isto corre mal? E o meu argumento é esse, corre mal porque tem implícita uma crítica que nós não podemos ultrapassar os limites que estão definidos para nós próprios. Eu sei que estou a ser um bocadinho romântico, talvez, num certo sentido. Repare que no Star Trek não há uma explicação científica, ali há. E eu preciso desse recurso para mostrar que há uma degradação do ADN. Porque, de facto, se pensares bem, o cancro, por exemplo, passa exatamente por isso. E é seguramente talvez a grande doença que continua a ser um tormento. Mas é que há um castigo. O Cronenberg castiga a personagem como matando. Primeiro decompõe-na, muda e depois mata. Ele mata a personagem. O processo em si é muito violento. Eu não sei se queria entrar naquele teletransportador. Então, aquilo desmaterializa-me completamente. Entra na cabeça do autor. É isso que eu te peço. Porquê é que ele transformou essa imensa possibilidade tecnológica que salva as vidas, e o B.B. Scott salvou várias vezes o Capitão Kirk? Sim. Porquê é que o Cronenberg usou essa possibilidade pela negativa, como um castigo? Com a morte, ele mata a personagem. Porquê que houve essa? Na tua opinião, porquê que achas? Eu acho que é meramente um truque para ele falar sobre a metáfora da doença. E nesse caso, a doença, no limite mais violento, é o cancro. O cancro são células nossas
que avariaram. E que se matam umas às outras. Exatamente, quer dizer, avariaram completamente, e é inexplicável, e é intratável, e quer dizer, é tratável, mas é incurável. Portanto, não é fácil. Enquanto a metáfora de doença é talvez aí sim compreensível. Ele arranjou, foi este truque da avaria no teletransportador para porque estás a esconder a garrafa verde. Exato, depois é por causa do símbolo, que horror, pronto, está bem. Para não saber que o Benfica não perdeu esta semana, já estava resolvido. Olha, permites que eu faça a sugestão para o próximo? Sim, era isso que eu te ia perguntar, porque agora é a tua vez de lançares bisca. Eu vou-te surpreender pela positiva, ou seja, não vou propor que nós falemos sobre o Star Trek. Quando é que tu me surpreendes pela negativa? Sempre. E já que não ouvi... filosófico tremendo. E já que tu ficaste demasiado focado no combate e menos na harmonia, não é? Da robota, eu ia fazer uma sugestão, se concordasses, que era Dark City. Porque trata de uma coisa que a mim me deixou em todos os aspectos. Depois queria partilhar contigo. Pá, gostei mesmo do filme. Sim, mas eu também sempre gostei muito do filme. Sobretudo por causa de uma personagem que está lá. Olha, bem visto. Para mim não tem a ver com a personagem, tem a ver com o final do filme, onde é que tudo se passa. E havemos de voltar a uma questão que a mim deixa muito perturbado, não é? Que é o que é que há depois disto tudo, não é? E o filme faz uma proposta que me deixa completamente deprimido, não é? Do ponto de vista enfim, do cotidiano, não é? E outra questão tem a ver com aquilo que nos define como seres humanos, não é? Se eu quiser, no fundo, desumanizar-vos, se eu não quiser vos colocar dentro de um teletransportador, não é? Porque não existem, como é que eu vos posso desumanizar, não é? E eles usam uma característica que é muito nossa para nos desumanizarem. Não há nenhuma tecnologia como esta. E esses dois elementos que a mim me fascinavam e queria muito depois, a minha proposta era essa, que o Dark City pudesse iluminar o nosso podcast. Está feito. Mas eu continuo a aguardar um segundo round para o Interstellar. Deixa-me primeiro curar as cicatrizes, o meu coração frágil, e depois voltarei ao tema. Muito bem, pronto, então fica prometido. Para breve. Obrigado, abraço. Obrigado, até breve. Amazing stories.